Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos reunidos nesta manhã para aprender mais da Palavra de Deus, através da Escola Bíblica Dominical. E agora nesse momento de celebração ao nosso Deus, louvando o seu santo nome e podendo meditar na sua palavra. Se você é membro da nossa igreja ou tem nos acompanhado, tem acompanhado aqui a nossa igreja, sabe que nós estamos em uma série sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Carta essa que nos ensina a experimentar a alegria em seguir a Cristo. E nós estamos na reta final desta exposição, da exposição dessa carta. E agora pela manhã nós vamos refletir no capítulo 4, dos versos 2 a 9. E à noite o pastor Júnior estará encerrando essa série expositiva. Mesmo estando na reta final, eu quero te lembrar algumas coisas que são importantes e que precisam estar claras em nossas mentes ao meditarmos nessa carta. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso, possivelmente numa prisão em Roma. Ele tem um certo tipo de contato com os irmãos daquela igreja. Aquela igreja envia para Paulo uma oferta através de um camarada chamado Epafrodito. Não somente a oferta, mas também envia Epafrodito para a igreja, para auxiliar Paulo ali. E Paulo, de alguma forma, recebe informações, talvez por esse contato, ou com mais detalhes, por Epafrodito, da situação daquela igreja. E nós falamos que essa é uma igreja boa, uma igreja que eu acho que eu e você queríamos fazer parte, uma igreja saudável, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, mas que está cercada de ameaças externas e que também existem alguns problemas internos da igreja que ameaçam a saúde dessa igreja. E nós falamos que Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses com alguns propósitos, com alguns objetivos. E ele escreve essa carta para agradecer as ofertas recebidas e para dar notícia da sua situação, para encorajar os filipenses a se manterem firmes diante da perseguição e a se regozijar, a se alegrar diante das circunstâncias. Ele escreve essa carta para exortá-los sobre a humildade e a unidade. Ele escreve essa carta para recomendar Timóteo e Epafrodito, ele deseja enviar Timóteo, nós falamos isso, e estava mandando de volta Epafrodito para a igreja. E escreve essa carta com o objetivo de advertir os filipenses contra os legalistas e os libertinos que haviam entre eles. Esses são os principais objetivos pelo qual Paulo escreve essa carta aos filipenses. Obviamente, esse é um resumo bem introdutório, sucinto, uma repetição daquilo que já falamos aqui, e você pode ter acesso às mensagens que foram pregadas lá no nosso canal do YouTube, pelo menos acho que as mensagens noturnas devem estar lá no nosso canal. Então, dando sequência, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo as suas Bíblias ou acompanhar a leitura que farei em Filipenses capítulo 4, versos de 2 a 9. Filipenses 4, de 2 a 9. Eu me preocupei mais uma vez quando a gente dividiu aqui, porque eu fiquei com toda a parte exortativa da carta aos Filipenses. Paulo começa a exortar a igreja no capítulo 1, 27, mas foi o finalzinho do que o pastor Júnior expôs. Eu pus o capítulo 2, que é uma exortação, e agora eu volto para a parte exortativa, mas vamos lá. Filipenses 4, de 2 a 9, diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Obrigado, Camila. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Palavra do Senhor. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, nós queremos agora na exposição da palavra ouvir tão somente a tua voz, ó Pai.
Fala aos nossos corações, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Paulo começa essa série de versículos rogando para duas pessoas, Evódia e Assíntique, que vivam em harmonia no Senhor. Falamos há 2 semanas atrás que Paulo vai deixar evidente na carta que a igreja de Filipos, ela enfrentava 2 situações ali naquele contexto. Nós falamos que ela enfrentava uma situação interna, que parece que havia uma certa desunião, uma certa superioridade de algumas pessoas, e algumas disputas entre elas. E naquele momento eu citei esse exemplo, que é o que nós falaremos agora, que é essas 2 mulheres que estavam tendo problemas. E no contexto externo, o ataque dos falsos mestres, que o pastor Cris falou a semana passada. E agora no capítulo 2, nós já havíamos descrito algumas exortações para aqueles irmãos, quando Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, para que não cuidassem apenas dos seus interesses, mas que cuidassem também do interesse do seu próximo, que eles deveriam ter a mesma atitude de humildade que houve em Cristo, que eles deveriam fazer tudo sem queixas e discussões. Paulo abre então essa série exortativa no capítulo 1, 27, como eu disse, e aqui no 2 ele dá sequência tratando esse problema. Agora imaginem comigo, Paulo ele está escrevendo uma carta que seria lida em público. E para mencionar esse desentendimento, essa desavença, deveria ser algo muito grave. Porque a carta aqui, ela não ficaria na mão de alguém, ela seria lida na igreja. E para ele mencionar esse problema que estava ocorrendo entre essas 2 irmãs, provavelmente era muito grave. E eu penso comigo que esses tipos de problemas só ocorria lá em Filipos, só ocorria em Coríntios e não ocorre nos dias de hoje. Mas talvez é ilusão pensar isso. Porque realmente nós temos e podemos viver momentos de problemas. Aquelas 2 mulheres, elas tinham algum tipo de desavença uma com a outra. Elas eram bem conhecidas de Paulo e haviam colaborado com Paulo pelo Evangelho. A mensagem que Paulo pregava, elas eram cooperadoras de Paulo. Elas eram pessoas da linha de frente da igreja, que havia trabalhado com Paulo. Eram 2 irmãs que ocupavam uma posição de liderança na igreja. E o problema aqui que Paulo trata não é que aquelas irmãs não estavam envolvidas com o trabalho da igreja, mas elas não estavam unidas. Um desentendimento fragmentou, um desentendimento feriu a comunhão daquelas irmãs. E essa desunião parece que de alguma forma ela afetava ou poderia afetar a unidade da igreja. E aí Paulo, ele pede um auxílio de um líder da igreja, que ele não menciona o nome aqui, há algumas especulações de quem seja, mas o fato é que ele não menciona o nome, para auxiliar aquelas irmãs na reconciliação das suas desavenças, para que ele intervisse na situação. Por isso ele diz lá no verso 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado ao meu lado pela causa do Evangelho, com Clemente e demais cooperadores, ou seja, eram irmãs envolvidas, trabalharam com Paulo, e Paulo então está deslocando alguém, está pedindo para alguém tratar aquela situação no meio da igreja. E aqui é importante ressaltar que um líder cristão, ele tem essa missão de lutar para que as pessoas se reconciliem e para que haja harmonia no ambiente da igreja. Um líder cristão, ele não é alguém que toma partidarismo. Um líder cristão, ele não joga um contra o outro. Ele precisa ser um pacificador. Ele tenta e trabalha na aproximação das pessoas. Ele ajuda as pessoas a viverem em harmonia umas com as outras. E aí Paulo diz ainda que o nome dessas mulheres e dos cooperadores que ele cita aqui estão no livro da vida. É uma forma de dizer que aquelas mulheres eram crentes e não incrédulas. Elas são servas, elas são irmãs do Senhor e agora precisam resolver os seus problemas.
Paulo, em outras cartas, já citei aqui Coríntios, o problema da desunião, já citei, a gente pode ver isso em Efésios, por exemplo, vai tratar até com mais detalhes sobre a importância da unidade, da harmonia no corpo de Cristo, para a edificação de todos. E aquelas mulheres estavam ferindo alguns desses princípios. E nós podemos aqui fazer duas perguntas para nós e aplicarmos esses versos para nós. Porque eu pensando aqui, me passa a mente, será que não temos em nossos corações alguns sentimentos egoístas, de vaidades, falta de humildade, muitas queixas e discussões, e tudo isso não tem desembocado em possíveis conflitos, gerando falta de harmonia e impactando na unidade da igreja? Porque eu quero tudo do meu jeito. Eu me acho superior a todo mundo, e isso então causa problemas. Tem um livro onde o autor chama Alfred Poirier, ele apresenta uma definição de conflitos que eu acho muito interessante, talvez já tenha até citado aqui em algum momento. Ele diz assim: conflito é uma diferença de opinião ou propósito que frustra as metas ou os desejos de alguém. Ou seja, o conflito acontece quando os meus desejos, os meus temores, as minhas expectativas ou as minhas metas entram em rota de colisão com os desejos, interesses, expectativas ou metas de outra pessoa. Embora o conflito possa não ser uma consequência de pecado, certamente costuma ser uma ocasião para que o pecado aconteça, para que haja essa quebra de harmonia. Conflitos não solucionados podem gerar falta de harmonia, desentendimentos e desavenças. E aí, uma segunda pergunta que deve vir à nossa mente quando nós lemos esses dois versos é: como líder, tenho sido um pacificador e ajudado as pessoas a viverem em harmonia umas com as outras? Ou existe partidarismo da minha parte? Gosto de ver as coisas pegarem fogo? Ou talvez prefiro me omitir? O líder, ele tem um papel de ser um pacificador e ajudar as partes envolvidas a resolverem as suas questões. Onde você estiver, meus irmãos, terão conflitos. Porque nós sempre vamos entrar nessa rota de colisão. A diferença é como nós tratamos isso. Como nós lidamos com isso. Será que a gente vai deixar o ânimo aflorar? Será que a gente vai deixar a minha ideia ser a mais importante e eu prevalecer? Ou a gente vai discutir? A gente vai colocar na mesa? Ou a gente vai tentar tratar? Sabe, eu e você temos essa responsabilidade. A gente não precisa esperar uma reunião com o pastor da igreja para tratar o conflito. Vai lá, conversa. Se precisar de ajuda, sim, mas vai lá, você, como irmão em Cristo, vai lá, coloca as partes envolvidas, trata essa situação, conversa com a pessoa, fala: desculpa, eu estava nervoso, eu fui grosso naquele momento. Desculpa, naquele momento eu achava que a minha ideia era melhor, mas refletindo um pouco mais, eu achei que você está certo. A gente trata as questões. A gente não põe na fila do checklist do pastor do que tem que fazer para tratar o conflito. A gente, como crente maduro, a gente vai lá resolver as questões. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte, elas têm um desentendimento, chegou para mim a informação que há briga lá entre elas, o bicho está pegando ali, precisa resolver, não conseguiram resolver, mas eu estou enviando alguém para ajudar. Porque essa questão tem que ser resolvida. Ela não pode ser ignorada. E aí Paulo parece que ele vai mudar de assunto, mas ele não está mudando de assunto, porque ele vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Paulo acaba de descrever um conflito, e agora ele vai dizer que os irmãos daquela igreja deveriam se alegrar. E eles deveriam se alegrar como? Apesar do conflito entre Evódia e Sintique. Alegre-se e celebre o nome de Deus. Não fiquem presos nisso. Não fiquem excluídos em relação a isso. Mesmo que exista um conflito, está sendo tratado, vai ser tratado, mas vocês devem se alegrar. Não deixem que essa situação de desavença, de desarmonia, tirem a alegria de vocês. Vocês precisam se alegrar no Senhor. Esse é o tema central da carta, que convida os crentes a se alegrarem, a se regozijarem no Senhor em qualquer circunstância.
nas dificuldades que Paulo enfrentava por estar preso, nos problemas externos que a igreja enfrentava, mas também nos seus problemas internos. Não desanimem, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a nossa alegria não é a ausência de problemas, não é algo que depende do que está fora de nós. Neste mundo passamos por várias aflições, mas a alegria verdadeira jamais nos falta. Nossa alegria é uma pessoa, não a ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em Cristo. Quem tem Jesus experimenta a verdadeira alegria, apesar dos problemas da vida ou os problemas que enfrentamos nos nossos relacionamentos, sejam eles em que esfera for, aqui nesse caso na igreja. Alegria, queridos, deve ser a marca do crente em Cristo Jesus. Um crente deve ser alegre, apesar das situações adversas. É mentira, meus irmãos, essa teologia e essa ideia que tem pregado hoje, muitos dos nossos dias, que tudo vai dar certo. Que você tem que confiar, positivismo, que, vamos lá, vai dar certo. Não vai, Jesus falou que a gente vai ter aflição. Jesus falou isso. A gente vai passar por momentos de dificuldades. A gente vai ter desentendimentos, às vezes, na nossa casa. Às vezes a gente vai passar por um desemprego. Às vezes a gente vai ter que lidar com um problema de saúde. Às vezes a gente vai ter que lidar com uma situação onde estamos envolvidos, que pode, se olharmos para ela, tirar de nós a alegria. Mas a gente precisa se alegrar no Senhor. Ele tem que ser a nossa razão de alegria. Porque se você olhar para o Bruno, você vai se entristecer muito. E eu não vou usar nomes de outros, vou falar por mim mesmo, porque se você olhar para a minha vida, você vai ver coisas e falar, poxa, eu achei que não era bem assim, mas é. Mas olhe para Jesus, que Ele seja a razão da sua alegria. Por que um crente tem que ser alegre? Tentei colocar algumas respostas aqui para nós. Primeiro, porque cremos em Deus. Cremos no seu amor, e que em amor entregou o seu Filho para morrer pelo perdão dos nossos pecados e nos colocar em relacionamento novamente com Ele. Ele nos tornou seu Filho, Ele cuida de nós, Ele vive em nós, Ele transforma o nosso ser, Ele nos confronta e pode nos curar, Ele nos conforta e pode nos curar quando somos feridos ou enfrentamos os altos e baixos da vida. Ele preparou para nós um futuro eterno, e isso deve ser a alegria de um cristão. Isso vai muito além de uma situação na nossa vida. Isso deve alegrar o nosso coração, mesmo quando as situações nos fazem querer chorar de dor. Mas saber dessas verdades e crer nessa verdade deve trazer alegria. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, Evódia e Sinti, que estão brigando. Igreja, você está vendo isso? Vai ser tratado, mas se alegrem apesar disso. Esses exemplos que eu dei são alguns exemplos de verdades pelas quais nós devemos construir e que devem sustentar a nossa vida, e deve ser a certeza que deve trazer alegria ao meu e ao seu coração. No meio daqueles problemas que a igreja estava enfrentando, eles deviam se alegrar. E aí Paulo vai falar assim, além de se alegrar, cuidado para você não ser ríspido. Cuidado para você não ser grosso. Cuidado para você não ficar tratando os outros com indiferença. E aí ele vai dizer, seja a habilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, sejam mansos, sejam dóceis, sejam amáveis, brandos em suas reações, tenham paciência com as pessoas, sejam equilibrados em meio aos conflitos. Alegrem-se, mas sejam amáveis. Sejam equilibrados diante da situação. E lembre-se mais de alguma coisa, de além de você estar alegre, de ser equilibrado, o Senhor está perto. É isso que ele vai dizer no verso 5. Perto está o Senhor, trazendo alegria aos seus corações, para acalmar e para dar paz diante dessas situações, ajudando na resolução dos conflitos e trazendo ou ajustando a unidade e a harmonia da igreja, porque Ele está perto, Ele não está ausente. O pastor Júnior falou hoje pela manhã na IBD, Ele não é um Deus que criou todas as coisas e simplesmente se ausentou, Ele está perto, Ele está presente, cuidando da minha e da sua vida e cuidando da igreja dEle.
E a pergunta que eu faço para nós aqui, será que tem alguma coisa que tem tirado a nossa alegria? Será que a nossa alegria ela está pautada em circunstâncias? Penso que a nossa alegria no Senhor não deve estar pautada em circunstâncias. Alegrem-se sempre, em todas as circunstâncias, mesmo no sofrimento e nas adversidades da vida. Resolvam os conflitos. Alegrem-se. Sejam amáveis. Tenham consciência que o Senhor está perto. E aí Paulo vai desembocar mais um pouquinho aqui. Não andem ansiosos por coisas algumas, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo orienta aqueles irmãos a evitarem a ficar ansiosos, a evitarem a ansiedade. A ideia é que alguém que não fica atribulado pelas preocupações egocêntricas. É a ideia de alguém que não fica preso a uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Então vocês não devem andar ansiosos. E aqui eu quero fazer uma distinção e uma confissão pública, por que não, de uma luta interna que eu tenho. Porque quando nós falamos de ansiedade dentro do nosso contexto, obviamente tem aquele tipo de ansiedade comum. Aquela ansiedade natural, diante de uma entrevista de emprego, da expectativa de uma viagem, uma prova na escola. Todos nós ficamos ansiosos, de alguma forma, mas ela é passageira. Acabou a entrevista, você voltou ao seu estado normal. Acabou o momento da pregação, você volta ao seu estado normal. Acabou aquela... É porque ela é transitória. Mas existe também um tipo de ansiedade patológica. Ela é denominada como um transtorno de ansiedade. Quase tudo vira motivo de preocupação exagerada e contínua. A cabeça não para de funcionar. Obviamente, as suas causas e tipos precisam ser estudados, diagnosticados e medicados, se necessário. Mas nós também podemos pensar na ansiedade como algo de característica espiritual, que é marcada por uma excessiva preocupação com a vida, com o amanhã. Deixamos de viver o presente e passa-se a pensar no futuro, uma preocupação marcada por incredulidade, por falta de confiança e fé nas promessas de Deus. Então nós temos uma ansiedade normal, nós temos uma ansiedade patológica e nós temos uma ansiedade espiritual, que é essa falta de confiança. E eu, Bruno, falei que faria uma confissão, porque eu tenho um certo nível de ansiedade patológica que eu preciso tratar, e eu tenho um certo nível de ansiedade espiritual. Eu sou estrangulado, muitas vezes, sufocado pela minha mente que antecipa problemas. E que muitas vezes esgotam as minhas energias. E que esses problemas muitas vezes nem se materializam. Mas eu já estou pensando. É uma mente que gosta de ter controle, de planejar, de conhecer as variáveis das situações. E muitas vezes eu luto contra a minha incredulidade e confiança nas promessas de Deus, queridos. Eu não estou falando aqui que eu estou entregue, que eu não creio em Deus, que eu escolhi viver assim, mas essa é uma luta minha, constante. Não sou super-herói, sou falho e peço constantemente perdão e forças a Deus para lutar contra isso. Contra a ansiedade do meu coração. E muitas vezes, isso, no contexto que nós vivemos, está muito presente. Alguém já disse que a ansiedade é uma das doenças mais presentes na época em que vivemos. E Paulo olha para aquela situação e fala assim, igreja de Filipe, não andem ansiosos. Eu imagino que Paulo aqui não tinha em mente essa questão patológica, até porque a medicina não tinha se envolvido nesse sistema, mas ele fala assim, não deixem de confiar no cuidado e na proteção de Deus. Não vivam pensando no amanhã que ainda não aconteceu. Vivam o presente. Vivam aquilo que Deus está fazendo. John Piper, ele tem um livro que chama Graça Futura, e ele diz assim, quando a incredulidade passa a ter o domínio do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. A raiz da ansiedade é a desconfiança em tudo que Deus prometeu nos dar em Jesus. Muitas vezes essa
ansiedade espiritual, essa falta de confiança, é porque a gente não crê nas promessas de Deus, ou a gente não relembra de tudo aquilo que Deus já fez. Em Mateus 6:25, Jesus diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem, ou talvez na sua versão, não andem ansiosos com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí ele vai tratar, olha para os lírios do campo, Deus cuida. Olha para os animais, Deus cuida. O que Paulo diz aqui é como viver sem ansiedade, sem entrar em pânico, sem viver, não viver com essa falta de confiança, dizendo, então como viver sem ser ansioso? E aí ele vai dizer, em tudo, pela oração, as súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. É o remédio que Paulo apresenta aqui para esse tipo de ansiedade. Toda situação que gera ansiedade, que ameaça a confiança, devem ser apresentados diante de Deus. E aí ele apresenta uma distinção de oração, talvez como uma forma geral de dizer, aí ele vai falar em súplica, enfatizando uma necessidade, um pedido específico, e isso deve ser feito com ação de graças, agradecendo a Deus quando oramos, ou seja, em todas as situações, agradáveis ou não. Coração grato. Alguém já disse que a oração é o oxigênio do cristão. Ela é fundamental para a sobrevivência, ela nos sustenta, é a fonte de vida para a igreja. A oração promove conversas e encontro com Deus. É onde experimentamos transformação e reordenamos os nossos afetos, inclusive é onde nós confessamos a nossa incredulidade. Será que a grande questão aqui, será que não estamos muito inquietos com algumas coisas e não precisamos aplicar mais o remédio da oração em nossas vidas? E aí Paulo vai concluir dizendo assim, essa parte, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo diz aqui é que a paz é uma tranquilidade na alma, uma quietude interior que acalma um coração inquieto e ansioso, que é baseado na paz com Deus, daqueles que já foram perdoados por Deus e que Ele provê no coração dos seus filhos. É uma paz daquele que lança tudo aos pés do Senhor, que se aproxima do seu trono de graça. E é a paz que desfruta aquele coração que antes era tomado por uma ansiedade. É algo sobrenatural, que inunda o nosso coração e faz deixar de lado a preocupação. É a paz que nós encontramos em Cristo Jesus, quando nós lançamos diante dele as nossas ansiedades. Será que não estamos muito ansiosos? Será que a gente não precisa de ter uma vida mais de oração e confiar mais nas promessas de Deus? Eu caracterizei aqui para a gente ter em mente que algumas coisas a gente precisa tratar sim, porque é patológico, é uma doença, precisa ser tratado. Mas a gente também precisa entender a nossa realidade como filhos de Deus. Será que muitas vezes a gente não deixa de confiar nas promessas de Deus? Uma das coisas que eu mais descobri, os melhores momentos que eu vivi na minha vida, foram momentos que Deus me surpreendeu. Eu não tinha as variáveis controladas, eu não tinha planejado nada e Deus entrou na história e falou, é do meu jeito. Isso aquieta um coração ansioso. Isso mexe com a minha mente. E quando eu estou ansioso, me faz pensar nessas coisas. Por isso que eu falei, eu não sou rendido a isso, eu luto contra isso. E talvez você luta com outras coisas também na sua vida. Não é a ansiedade, você tem outras lutas. Mas talvez o que você precisa fazer é colocar tudo aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode usar os médicos, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas me ajuda na minha caminhada a lidar com isso. Talvez a sua luta não é a ansiedade por ver problemas, mas é o causador do problema. Você é o que briga, é o briguento. Eu sempre fui mais tranquilo, mas na minha casa eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. O meu irmão era sempre o briguento. Onde meu irmão estava tinha confusão.
E talvez você é essa pessoa. Ele cresceu, amadureceu, não é mais assim, tá? Mas talvez você seja essa pessoa. Onde você está, tem confusão. Em casa ele era o que mais brigava com a gente. E aí Paulo ele vai atingir o auge das suas recomendações dizendo: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Não fica preocupado com a briga da Evode e da Sintique, não fique ansioso para como as situações vão ser tratadas, coloque tudo em oração e pense nas coisas que Deus tem feito. Porque ele vai dizer assim, o que for verdadeiro, aquilo que é confiável e fiel, em oposto àquilo que é mentiroso. Não pense nas mentiras que o mundo coloca, pense naquilo que é verdadeiro. Pense naquilo que é nobre, naquilo que é honesto, naquilo que é de elevada moralidade. Pensa no que é correto, o que está de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. O que for puro, encha a mente com aquilo que é moralmente puro, com aquilo que é santo, não manchado pela corrupção. O que for amável, aquilo que é agradável, aquilo que reflete beleza de santidade, que causa amor. O que for de boa fama, aquilo que tem boa reputação, que é bem falado, que é bem considerado. Encha a sua mente com essas coisas. Não é um positivismo, não é uma ideia de ser alienado da situação, mas é olhar naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que Deus tem feito, na história que Deus tem construído na sua vida, e enche a mente dessas coisas. Porque não olha para a igreja de Filipos e fica pensando na briga da Evode e da Sintique. Olhe para a igreja de Filipos e veja o que Deus tem feito através da vida daquela igreja. Não olha para a PIB de Jandira e veja os problemas que você enxerga na PIB de Jandira, que podem ser real, que precisam ser tratados, mas olha além disso, olha o que Deus tem feito na PIB de Jandira e aquilo que Ele pode fazer através da sua vida na PIB de Jandira. Encha a mente dessas coisas. Porque você não vai achar um lugar perfeito. E alguém já disse que se você achar um lugar perfeito e você estiver lá, se tornará imperfeito. Veja o que Deus está fazendo. Pense naquilo que Deus está construindo. Pense na palavra de Deus. Pense nas coisas de Deus. E aí ele vai dizer, se há alguma virtude, se há alguma excelência nessas coisas, se é agradável, e pode ser aplaudido diante da presença de Deus, que isso ocupa os seus pensamentos. Porque isso é aceitável, e isso é agradável a Deus. Esses pensamentos corretos os levarão a comportamentos corretos. Se pode ser aplaudido na presença de Deus, se é aceitável diante da palavra de Deus, seja isso que ocupe a sua mente. E como conseguiremos pensar nessas coisas? Se tivermos uma vida de oração, de intimidade com Deus, o tempo com a sua palavra, investir no nosso secreto com Deus, fortalecendo a nossa intimidade, a nossa vida interior e comunicação com Deus. E certamente isso fará com que refletimos a glória de Deus, que é o que nós já vimos lá no capítulo 2. E aí Paulo conclui esse verso dizendo assim, beleza, sai do culto, voltem para casa e vivam a vida que vocês querem viver. É assim que ele conclui? Verso 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática. Em resumo, faça, execute, viva essas coisas. É uma ordem, mas ao mesmo tempo é um esforço contínuo na vida daqueles cristãos e também é na nossa caminhada. Põe em prática, mas vai ser um esforço contínuo. Não é fácil viver essas coisas. Esse é o nosso desafio, irmãos, colocar em prática aquilo que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos outras pessoas praticarem, conforme está descrito na palavra de Deus e também na vida de grandes homens e mulheres do Senhor que são referências para nós. Praticar essas coisas. Daí Paulo conclui, e com tudo isso, sabe o que vocês vão experimentar? Última parte do verso 9. E o Deus da paz estará com vocês. Ele é o Deus de paz, Ele promove a paz.
estavam em inimizade com Deus, agora estamos em relacionamento com Deus, e esse Deus dá paz. É a paz que vai dar, que Ele vai dar, que quando nós experimentamos a paz no coração que vem do Senhor e que é fruto do Espírito que Cristo dá. A paz que nos guia na caminhada, que é dada para aqueles que conhecem o Deus da paz. Estão em relacionamento com Deus, eles desfrutam dessa paz. E é isso que Paulo vai concluir essa parte do capítulo 4. Nós começamos a semana passada, pastor Cris, à noite, com 4:1, terminando o versículo 3. Nós temos uma divisão aqui no que nós fizemos dessa parte exortativa, que eu brinquei, que eu fiquei sempre com a parte exortativa, de 2 a 9, e agora à noite nós fecharemos de 10 até o final. Porque Paulo vai dizer assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele vai agradecer a oferta, e vai falar assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente conhece o tudo posso naquele que me fortalece como uma mensagem de para-choque de caminhão, né? De adesivo de carro. Mas ele tudo posso naquele que fortalece. Onde Paulo está aqui? Num hotel 5 estrelas, num resort, escrevendo uma carta? Preso. Vai descrever o que ele viveu nesses últimos tempos. Mas mesmo diante disso, ele confia em Deus. Concluindo, vivam em harmonia e gerencie o conflito que há entre vocês. Essa é a mensagem dessa primeira parte. Vivam em harmonia e cuidem dos conflitos. Líderes são pacificadores e ajudam as pessoas a viverem em harmonia. Não deixam que essa situação de desavença, desarmonia, tire a alegria de vocês. Vocês precisam se alegrar no Senhor. Vivam com mansidão, sejam mansos, dóceis, amáveis, tenham paciência com as pessoas, sejam equilibrados mesmo em meio aos conflitos, o Senhor está perto. Não entre em pânico, confie que Deus está no controle. Diante da ansiedade, apresente os seus pedidos diante de Deus. Lance tudo diante do Senhor, experimente a paz de Deus. Pense em coisas que vêm de um relacionamento íntimo com o Senhor, estão escritas na sua palavra. E coloquem essas coisas em práticas na vida de vocês. Essa é a grande mensagem desse trecho para nós, que nos desafia, que nos faz olhar para nossas vidas e falar, poxa vida, Senhor, quais dessas dificuldades eu tenho enfrentado? Falei a minha, mas talvez você tenha diferentes da minha. Como disse, talvez você é o camarada que causa o conflito. Talvez você é o líder que tem se omitido. Talvez você tenha deixado que situações adversas tirem a sua alegria. Talvez você tenha entrado em pânico, deixado de confiar que Deus está no controle. Talvez você tenha deixado de apresentar os seus pedidos diante de Deus. E talvez o que tenha ocupado o seu pensamento são muitas coisas que não convêm e não podem ser aplaudidas diante de Deus. E que você precisa deixar tudo aos pés da cruz de Cristo e falar assim, me ajude a viver essa caminhada. E aí você vai experimentar a paz de Deus que vai te guiar na caminhada. Te perdoando, te restaurando e te dando força para que você continue a caminhada em Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Queria orar com você nesse momento. Pai querido e amado, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, reunidos como igreja, ó Pai, para juntos aprendermos da Tua Palavra, adorarmos o Teu nome, meditarmos na Tua Palavra, ó Pai. E o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias através da carta de Paulo aos Filipenses. Carta essa que é a palavra do Senhor para nós hoje. Ó Pai, e o Senhor nos ensinou nessa manhã que nós precisamos, ó Pai, tomar cuidado com as questões do nosso dia a dia da caminhada. Nós precisamos resolver as situações de conflitos, que muitas vezes podem causar desarmonia. Ó Pai, o Senhor nos ensinou que como líderes nós precisamos ser aqueles que são pacificadores diante da dificuldade. Não se omitem, não coloca mais lenha na fogueira, mas é aquele que não tem partidarismo naquele que vai trazer mais benefício para você, para cada um de nós, mas que tratam os problemas. E que o Senhor muitas vezes envia para ajudar outros a tratarem os seus problemas.
o Senhor nos ensinou a nos alegrarmos, apesar das circunstâncias em que possamos estar vivendo. O Senhor nos ensinou que a alegria é uma pessoa, Jesus Cristo, e que Ele deve ser a razão da nossa alegria. O Senhor nos ensinou nessa manhã, ó Pai, que o Senhor está perto, ouvindo a dor e o clamor de cada um de nós aqui, ó Pai. O Senhor nos ensinou a confiarmos mais no Senhor, a descansarmos mais no Senhor, a crer mais no Seu cuidado, na Sua provisão, ó Pai. E o Senhor nos ensinou que nós devemos encher nossas mentes, os nossos corações com aquilo que é agradável ao Senhor. E o Senhor nos advertiu a colocar isso em prática em nossa caminhada. O Senhor sabe que não é fácil, e o Senhor sabe a luta que cada um de nós aqui enfrentamos, ó Pai. Mas que nós possamos viver a realidade desfrutando dessa paz que vem do Senhor, nos perdoando, nos restaurando e nos dando força para enfrentarmos a caminhada. Que possamos viver, ó Pai, a transformação que o Senhor tem operado em nós, a cada dia. E que as pessoas vejam que nós experimentamos essa paz que vem do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe.